Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai criar a nossa conta de desenvolvedor do Google. O processo de criação da conta, né, de cadastro, de registro do desenvolvedor dentro do Google, ele teve poucas mudanças nos últimos anos, então a gente, na verdade, vai reaproveitar uma aula que foi gravada há algum tempinho e que possui todo esse processo de criação e todos os detalhes, todas as informações necessárias que você precisa para fazer a aquisição dessa conta, tá? O Google ele tem uma diferença em relação à Apple, que é o fato da gente pagar uma única vez para poder ter acesso à conta de desenvolvedor, né? No caso da Apple, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a Apple você precisa fazer uma assinatura, né? Então anualmente você precisa efetuar o pagamento ali da conta de desenvolvedor para você manter os seus aplicativos distribuídos dentro da loja da Apple, né? Então tem todo um processo aí, uns porquês, né? Existem os porquês de você no Google pagar unicamente a conta e na Apple todo ano, enfim, né? Tem algumas nuances aí em relação a essas contas, mas de forma geral, essas são as informações que você precisa, tá? Primeira coisa que a gente vai entender aqui, né? É que o processo de aquisição ele é extremamente simples, tá? Você vai precisar de um cartão internacional aí para você poder fazer a aquisição, tá? Esse cartão pode ser eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né? Mas pode ser um cartão, por exemplo, pré-pago, ou você pode comprar créditos também, né? Existem várias outras formas aí de você fazer a compra e se cadastrar como um desenvolvedor Google, tá bom? Então, e os valores também, dependendo da data, da época que você está assistindo essa videoaula, pode ser que esse valor tenha modificado, tá? O valor atual é de $25, então você paga uma única vez e aí você pode subir quantos aplicativos você desejar e para tais países, né? Independente do país, você vai ter essa possibilidade de vender o seu aplicativo ou de ser baixado o seu aplicativo em qualquer país, tá? Você pode configurar isso na hora de subir o seu app e dizer quais são os países que vão poder utilizar e fazer o uso desse app, fazer o download desse app, tá? Uma outra característica importante da gente entender é que o Google, né, até o presente momento, até a finalização da gravação dessa aula, o Google não exige que você suba o aplicativo, né, o seu APK, para a loja. Você tem meios, aí você pode distribuir o seu app utilizando, por exemplo, um FTP próprio, tá? Então a gente eu vou explicar um pouquinho disso um pouquinho mais na frente, mas essa é uma característica do Google, né? Isso pode ser que tenha modificado, pode ser que essa regra tenha modificado, tenha sido mudada pelo Google, dependendo da época que você está assistindo essa videoaula. Então, preste atenção nessas partes aí também, tá ok? Então, o que a gente vai ver agora? Deixa eu passar o próximo slide. Tá? Aqui no próximo slide, a primeira coisa que você vai precisar saber, então o valor é de $25, valor único, ok? O link para você fazer o registro da sua conta de desenvolvedor é esse daqui, https://play.google.com/apps/publish/signup. Tá? Você precisa unicamente, pré-requisito é ter uma conta do tipo Google, tá? Pode ser um arroba, o nome da sua empresa, mas ela tem que ser uma conta ativada como modo Google, tá? Isso é bem simples de fazer, enfim. Normalmente os desenvolvedores usam a conta @gmail mesmo, tá? Então fica bastante a seu critério. Então você vai entrar no browser, né, nesse link, e se você já estiver logado com a sua conta Google, automaticamente ele vai cair numa área, né? Se não tiver logado, você vai simplesmente se logar com o seu usuário e aí você vai seguir o passo a passo que a gente vai passar aqui na próxima aula, os próximos minutos dessa aula. Tudo bem? Então, vamos lá para a aula de hoje. Vamos lá, então, criar esta conta. Olha só, estamos aqui no browser, né? Vou dar um Ctrl V aqui, clicar, né? Não estou logado em nenhuma conta, tá? E aqui, ó, ele vai me perguntar, não, faça login com a conta do Google. Eu já fiz o login com a conta do Google, já estou aqui no meu browser, no meu Google Chrome, já está logado como tdevrocks@gmail.com.
Aceitar os contratos. Então a gente está aqui na segunda etapa, tá? Você pode, se você não for fazer a compra, a aquisição dessa conta com essa conta de e-mail aqui, você pode fazer um login com uma conta diferente, né? Ou criar uma conta do Google diferente, ok? Aí você tem aqui os contratos, você pode fazer uma leitura desses contratos, tá? E ele já está dando algumas ideias, algumas dicas aqui importantes. Olha só, vou dar um zoom aqui para vocês virem, né? Para vocês verem. Olha só, antes de continuar, aceitar o contrato do desenvolvedor. Então você vai ter que marcar aqui esse checkbox, né? Dizendo que você aceita o contrato. Atenção para o contrato, gente. Muita gente assina, né? Assina digitalmente aqui, marca que aceita, mas não lê o contrato. Isso é natural. A grande maioria, né, principalmente desenvolvedor brasileiro, a gente não tem o costume de fazer leitura de contrato, né? Mas é importantíssimo você ler o contrato de distribuição do desenvolvedor do Google. Por que é tão importante, Adriano? Porque tem uma série de cláusulas lá que você pode ser punido, né, se você não cumprir as regras, tá? Então tem regra de tudo quanto é jeito. Regra, por exemplo, para você publicar aplicativos que tem alguma conotação sexual, por exemplo, tá? Na Apple eles não admitem, um exemplo, né? Saindo um pouco do foco, mas na Apple, por exemplo, eles não admitem você criar aplicativos que tenham conotação sexual, mesmo que seja uma revista que a gente chama de nu artísticos, às vezes, né? Uma revista aí que não tem pornografia, né? Não é possível subir. O Google já tem um termo um pouquinho mais brando, né? E você até consegue, mas você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Coisas relacionadas a drogas, coisas relacionadas à violência, né? Enfim, tem uma série de questões no contrato do Google que você precisa estudar, tá? Você precisa ler o contrato. Ele é um pouco extenso, mas você tem que ler. Coisas relacionadas também a design, coisas relacionadas à navegação do app. Então tem, não só nesse sentido aí mais sério da coisa, o caso da conotação sexual, de drogas, violência, etc., mas tem outros termos também importantes para não deixar que a sua conta seja excluída, banida do Google. Então tomem cuidado com essa parte, tá? Isso é muito importante, muito sério, tanto no Google quanto na Apple. Quando a gente for fazer isso na Apple, a gente vai ver também que é importante, tá? Segundo passo aqui, revisão dos países. Precisa revisar em quais países que você vai distribuir o seu aplicativo. Adriano, mas por que isso, né? Eu não posso vender em qualquer país? Pode, você pode vender em qualquer país do mundo. A questão é que cada país tem as suas regras, impostos, por exemplo. Não pense você que você vai vender lá um aplicativo nos Estados Unidos e não vai pagar imposto nos Estados Unidos. Você precisa pagar imposto. Então tem uma série de regras aí também. É importante você clicar aí no Saiba Mais, né? Nessa opçãozinha aqui, ó. Clica aqui no Saiba Mais, né? E dá uma lida nisso daqui, ok? Por último, tenha um cartão de crédito em mãos para pagar a taxa de $25 da próxima etapa. Precisa ser um cartão de crédito internacional. Existem, para você que não tem um cartão de crédito internacional, existem bandeiras no Brasil, né, que você compra um cartão de crédito pré-pago, tá? Ele serve como cartão internacional, ele entra como se fosse um débito no internacional, né? E aí você coloca um crédito ali. Existem várias bandeiras, tá? Mastercard tem isso, a Visa tem isso, tem várias empresas no Brasil que possuem esse tipo de cartão. Então dá uma procurada aí, procura no Google como cartão de crédito pré-pago Brasil, por exemplo. Você vai encontrar ali algumas opções. É até legal porque você tem um controle maior dos seus gastos fora do Brasil. Ele serve geralmente qualquer coisa lá fora. Tá? Eu tenho um aqui do Mastercard, por exemplo, não fazendo propaganda, mas eu tenho um aqui que eu compro aplicativos na App Store, aplicativos no Google Play, enfim, né? Sempre que eu preciso fazer alguma compra internacional, não quero usar meu cartão internacional, eu uso essa bandeira aí. Então, você precisa ter essas três coisas, né? Esses três itens antes de continuar qualquer passo, tá? Vou dar um next, um ESC aqui, vou marcar aqui que eu concordo com os termos e
olha só, no próximo botão eu já tenho aqui o continuar o pagamento, tá? Então ele já vai emitir aqui uma fatura. Eu, evidentemente, não vou até o final, né? Mas ele já vai emitir aqui para mim, perguntar para mim os dados do meu cartão, né? E os dados de faturamento, endereço do meu faturamento, etc. Tá? Então, Developer Registration Free Fee, né? $25 por ano, desculpa, $25 único. Agora aqui, daqui para frente não tem mais nenhum segredo, né? Você vai entrar com seus dados, comprar, ele vai ativar ali a conta no mesmo instante, né? E você vai ter essa conta ativada, ok? Isso é instantâneo, né? No vídeo que a gente vai falar aqui sobre conta da Apple, você vai ver que demora algum tempinho para ele ativar a conta, mas no caso do Google, isso é praticamente instantâneo, beleza? Bom, como eu já tenho a conta criada, eu vou só tirar aqui o Sign Up, né? Vou dar um Enter aqui. Vou entrar, na verdade eu vou ter que entrar com outro login, né? Então deixa eu entrar com o login aqui da minha conta, que é a conta paga, tá? Perfeito, entrei aqui, né? No meu caso eu usei uma conta pessoal, né? Não criei uma conta aqui com nome de empresa, é uma conta pessoal. E aqui, ó, a gente já pode ver, só dando um overview sobre o painel de controle do Google, né? A gente entrou aqui no Google Play Console, é por aqui que a gente sobe os nossos aplicativos e registra eles na loja do Google, tá? Então, só para você ter uma ideia, você vai criar aqui uma app, tá? E essa app que você vai entrar com as informações para poder registrá-la no Delphi e depois subir aqui para o Google Play, tá? Então, só um exemplo simples aqui, essa app a gente faz no nosso curso Desafio 7 Dias Mobile, tá? Então, em 7 dias a gente sobe uma app para o Google Play. Nesse caso aqui, eu tenho o meu aplicativo no Google Play, aqui tudo bonitinho, né? Do lado esquerdo você vai ver aqui todas as informações aqui sobre a loja, né? Sobre o gerenciamento do aplicativo, né? Ferramentas de desenvolvimento, informações aqui sobre estatísticas do nosso aplicativo, enfim, você tem um painel de controle aqui bastante completo e complexo em alguns momentos, tá? Bom, então é isso, a gente viu aí, né, $25 único, valor único para aquisição da conta. Vimos também que não é necessariamente obrigatório você ter a conta, né? Se você vai fazer a distribuição aí, por exemplo, de um app que é um app interno de uma determinada empresa e você não precisa necessariamente ter esse aplicativo na loja, né? Então não é necessariamente obrigatório você ter essa conta, pelo menos até o fechamento, né? A gravação final dessa videoaula. Ok? Então a gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá.